Olá, minha gente, boa noite. Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020. Nesta data, evidentemente, os brasileiros, em especial os nordestinos, comemoram o dia de São João. E por isso que hoje nós não vamos realizar a nossa live com convidados do campo político, como costumeiramente temos feito. Mas nós resolvemos entrar apenas para justificar aos nossos acompanhantes das lives de toda terça e quinta-feira, mas dizendo que nós vamos bater um papo gostoso com duas pessoas que para mim são muito especiais. Um deles é um jovem estudante de Direito, que trabalha no blog do Didi Galvão, nos acompanha, é aquele técnico que dá o suporte necessário para que o blog possa, então, de maneira muito compromissada com o acerto, com os detalhes, possa lhe informar que é o meu filho, o Maico Andreoli. Outra pessoa que também vai estar interagindo com a gente nessa live de hoje, para mim é uma pessoa especial na minha vida, meu cunhado, professor lá da Universidade de Juazeiro, Bahia. Ele também está realizando lives todos os domingos às 14 horas, por sinal eu já participei de uma delas. E também tem o blog Veja a Notícia, é o Sivaldo Torres, que por sinal está aniversariando hoje. Quem também está aniversariando hoje, é claro que é a minha mãe, para mim uma guerreira, mulher excepcional, que soube com muita grandeza, mesmo com dificuldades, criar 5 filhos, dando a eles, principalmente, os ensinamentos com base em princípios morais. E por isso que, na minha humilde opinião, mas de muita importância, Dona Maria Josefa Galvão é uma das mais excepcionais mulheres que a criação já pôde colocar à disposição da sociedade. Tá bom? Então nós vamos participar. Daqui a pouquinho nós vamos ter a presença do Maico Andreoli Galvão e do professor Sivaldo Torres. Vamos falar de coronavírus, vamos falar de política, vamos bater um papo bem aberto, cada um podendo expressar a sua opinião da forma mais objetiva possível. Quero desde já agradecer a todos vocês que já estão nos acompanhando. Lembrando, mais uma vez, hoje, excepcionalmente, não realizaremos aquelas lives de costume com autoridades políticas como convidado, mas estaremos realizando na próxima quinta-feira, dia 25, e quem vai estar com a gente é o senador da República, Humberto Costa. Humberto Mendes, prefeito de Santa Maria da Boa Vista, já esteve comigo na live. Próxima quinta, quem vai estar com a gente é Humberto Costa, ex-vereador do Recife, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário de saúde da cidade do Recife, ex-secretário das cidades do estado de Pernambuco, no governo de Eduardo Campos, ex-ministro da saúde no governo do presidente Lula e agora está senador da República no seu 2º mandato. Portanto, quinta-feira, quem vai estar com a gente é o senador da República, Humberto Costa, tá bom? Vamos lá, vamos aguardando, o Maico Andreoli já está assinando, vamos dar o nosso boa noite ao nosso Maico Andreoli, ele que já está ok, Sivaldo também, daqui a pouco estará entrando com a gente, tá bom? Valeu, ok. Aguardando, ok. Só um instante, sim. Sabe que a gente é assim. Maico, obrigado pela oportunidade que me dá de estar participando de uma live comigo. É um prazer imenso. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando também.
Tá bom, então. Esse que está aí é o Maico Andreoli, jovem estudante de Direito. Ele é o combustível técnico, vamos botar isso, é o combustível técnico do blog do Didi Galvão. Maico, nós estamos hoje 23 de junho, né? Normalmente nós realizamos live com alguma autoridade do campo político, mas nós já tínhamos pré-acordado que hoje não realizaríamos live. Mas resolvemos então dedicar esse tempo, em respeito àqueles que nos acompanham, para falarmos de alguns temas. Puxamos logo, você tem algo já inicialmente a colocar para quem está nos acompanhando, ou podemos já chamar o professor Sivaldo Torres? Então, a gente hoje, como é clima de São João, as pessoas costumeiramente estariam, se fosse um ano normal, compartilhando a alegria com outras pessoas em alguns locais, com aglomerações, curtindo alguma festa ou curtindo uma fazenda, mas o clima desse ano não permite isso. Porém, existem casos que a gente vê que as pessoas continuam fazendo isso, desrespeitando todos os comunicados do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde municipais, da OMS, e estão achando que a pandemia ela é brincadeira. E continuam se aglomerando, achando que está tudo normal, sendo que as coisas não são bem assim. Nós estamos aguardando já o posicionamento do professor Sivaldo Torres. Tanto logo ele esteja disponível, nós estaremos acionando ele e dividindo esse espaço também com o professor Sivaldo Torres. Marcos, nós podemos observar que há, como você falou, as recomendações das autoridades da área de saúde para que as pessoas possam obedecer os pré-estabelecidos através dos decretos. E uma dessas determinações é que se obedeça, o Sivaldo está ok, vamos lá, Sivaldo, só um minuto, para poder a gente... algum problema? Temos algum problemazinho, Maico, aqui para acionarmos o Sivaldo. Certo? Está sendo possível colocar o Sivaldo. Tem que estar disponível, mas... É mais fácil ele solicitar a entrada. Solicita, Sivaldo, então, a entrada aí para que a gente possa colocá-lo ao vivo. Eu estava dizendo, Maico, nós podemos observar que hoje, principalmente em Cabrobó, as autoridades pedem para que a pessoa mantenha o distanciamento mínimo, ou melhor, primeiro, possa então proceder o isolamento social. É isso? Isso. E com isso manter o distanciamento. Mesmo assim, o que a gente observa hoje é que os mercados de Cabrobó, os supermercados, estavam superlotados. Pessoas fazendo compras em excesso, que não é normal, só faria em época de festa. E hoje, mesmo com as recomendações das autoridades, parece que vai ter festa na roça. Sim, sim. Se alguma coisa acontecer, evidentemente vão querer culpar as autoridades, não é isso? Isso, com certeza. O problema que a gente pode perceber é exatamente isso. Quando a gente vê pessoas se aglomerando, ou na porta de casa, ou no quintal, como a gente já pode ver nas redes sociais, as pessoas postando festinhas e tudo mais, sem uso de máscara, sem as proteções devidas, porventura, que Deus não permita, mas que porventura dê aquele pipoco de casos, aí vão culpar as secretarias de saúde, vão culpar os prefeitos, vão culpar o governador, vão culpar todo mundo, menos se culpar. As pessoas não estão se cuidando, não estão se prevenindo, mas da mesma forma que se houver um aumento significativo dos casos, todo mundo é culpado, menos eles mesmos que procuraram não se cuidar, não se prevenir. E só lembrando também que foi feitas essas observações no final do mês passado, de que os casos de coronavírus chegariam em proporções elevadas no interior do país,
consequentemente no interior de Pernambuco, e isso está se confirmando. Cabrobó, no último domingo, dia 4, dia 14, ou melhor, tinha apenas 4 casos, né? Hoje, Isso. se não me falha a memória, Já pulou são, para 23, 23, 24, alguma coisa assim. na última atualização da Secretaria do Informe Epidemiológico, já chegavam a 25 casos. Porém, Hum, o boletim de hoje, que está sendo, foi divulgado, se eu não me engano, agora há pouco, já chegam a 30 casos confirmados. Ou seja, 30 casos confirmados, 30. Ou seja, no isso em domingo, Cabrobó. isso. Ou seja, no domingo passado, a gente tinha apenas 4 casos e hoje Uhum. já temos 30, sendo que ainda temos 17 em investigação e 179 notificados. Ou seja, esse número de 30 ele pode chegar, vamos dizer aí, a 47, já que tem 17 em investigação ainda. E as 17 pessoas não, investigação. isso, ou seja, as pessoas não estão levando esses informes a sério. A escalada, aqui a gente pode ver que de 3 a 4 dias consecutivos, os casos estavam praticamente que dobrando. De 2 foram para 4, de 4 para 8, depois 12, depois 17, por aí vai. E as pessoas não estão se cuidando como deveriam. E essa mesma elevação nos números a gente está observando nas outras cidades. Exatamente, exatamente. As cidades que a gente pode entender da seguinte forma: os grandes centros que porventura recebem turistas de outros países, a escalada de casos foi bem mais rápida, porque eles estavam mais suscetíveis a receber pessoas contaminadas. Já como a gente pôde ver em estudos realizados pelo governo do estado de Pernambuco, pelas secretarias estaduais de saúde, o interior de todos os estados, os picos estão começando agora, porque é quando de fato o vírus começou a ir para o interior. E as pessoas acham que porque está caindo nas capitais, o problema está estagnando, o problema está acabando. E não. A nossa realidade é totalmente diferente. Os nossos casos estão aumentando agora. Então agora é que a gente deve se preocupar ainda mais. E por outra, e observando também, Maica, ainda esse comportamento, eu diria assim, dos moradores do interior de Pernambuco, é de que quando o caso chega a explodir, quando os casos explodem, aí as pessoas ligeiramente arrumam um culpado, né? Como nós fomos colocado lá no início. Arrumam um culpado. Agora é Isso. bom observar que o poder público não vai poder dar o suporte necessário, ou o que o poder público está fazendo não vai surtir efeito se não tiver a efetiva contribuição da própria sociedade, não é isso? Isso, exatamente. Porque, falando de uma forma bem rala, para que a gente possa levar o assunto mais para um bate-papo. Adianta de que uma pessoa sozinha está se preocupando, ou seja, um governante ou um secretário ou secretária de saúde está se preocupando, colocando à disposição da sociedade todos os profissionais da saúde, se a própria comunidade não está nem aí. A própria sociedade está, vamos dizer assim, lavando as mãos. Esperam dos outros que tomem uma atitude, sendo que elas mesmas não estão tomando. Então, a partir do momento que há uma escalada de casos, a culpa não é apenas do poder público, e sim de todas as pessoas que poderiam muito bem estar cumprindo todas as normas que estão sendo impostas até o momento. Exatamente. Então, nós aproveitando, deixa eu abraçar aqui alguns dos pessoas que estão nos acompanhando, entre eles o nosso amigo Nivaldo Mendes, vice-prefeito lá da cidade de Parnamirim, e pré-candidato a prefeito também daquela cidade, já está previamente agendado para participar de uma live com a gente. Por sinal, deixa eu anunciar as próximas 2 lives do blog do Didi Galvão. O senador da República, Humberto Costa, próxima quinta-feira, dia 25. E na próxima terça-feira, dia 30, se não me falha a memória, quem vai estar com a gente é o vice-prefeito de Cabrobó, Pedro Caldas, que é também pré-candidato a prefeito desse município, tá bom? E logo, logo nós vamos começar a intercalar. Como são 2 lives por semana, nós vamos sempre na terça ou quinta conversar com alguma das autoridades no exercício de mandato,
e de expressão estadual e nacional, e também numa terça ou numa quinta com alguns dos pré-candidatos da nossa região. Lembrando que nós já conversamos com o prefeito de Santa Maria da Boa Vista, que é pré-candidato à reeleição, e com o professor lá da cidade de Belém de São Francisco, que também é pré-candidato a prefeito por aquele município, tá bom? Aguardando ainda, estamos tendo alguma dificuldade aqui, eu não sei porque o professor Sivaldo Torres, ele pode reiniciar, voltar, sair da live, voltar novamente e refazer o convite para que a gente possa, mais uma vez, tentar acioná-lo, certo? E muito em breve, então, nós estaremos batendo um papo com o vice-prefeito Nivaldo Mendes, sim? Didi, quando o professor Sivaldo Torres enviar, vai aparecer na sua tela. Aí é que ele está solicitando a entrada. Ele está aqui. Aí tem fixar comentário, denunciar comentário, ocultar vídeo ao Sivaldo Torres. Não é nenhuma dessas três funções, né? Não, ele envia a solicitação e o senhor tem que aprovar. Ele tem que sair, Sivaldo, recomeça tudo de novo, sai e reenvia a solicitação para que a gente possa aceitar e então assim procedermos com esse bate-papo. Mike, agora indo lá para o campo 5, nós falamos dessa questão, porque há uma coisa, gente, que é de se observar, as chácaras de Cabrobó, aí, roças, isso acontece em toda a cidade. Eu estou falando de Cabrobó porque nós estamos aqui mais presentes, mas isso acontece em toda a cidade. O que tem de gente fazendo festa, isso nesse período de 3 meses de pandemia, viu? Então hoje, época de São João, dia de São João, não vai ser diferente. Só para você ter uma ideia, Santa Maria da Boa Vista sustentou 2 casos, se não me falha a memória, ao longo de um bom período, e só deu uma explosão de 2 para 7 casos, porque, exatamente, 2 casos, por sinal de um casal que veio do Recife, explodiu de 2 para 7 casos, porque houve algumas festas na roça, certo? Então, isso acontece com naturalidade em todos os municípios. Então, se as pessoas puderem dar a sua contribuição, qual é a melhor forma de dar a sua contribuição? Evidentemente, fazendo o que recomenda as autoridades, não é isso mesmo, Maicon? Isso. Recomenda, fica em casa, gente. Você não pode ficar em casa, cumpra a sua função, mas com responsabilidade, tomando os devidos cuidados, sim. Fazer apenas o necessário. Se a gente sabe muito bem que tem aquela pessoa que não tem condições de ficar em casa, necessita, evidentemente, de trabalhar, de cumprir com todas as suas obrigações. Mas, se for o caso de sair, que saia simplesmente para fazer o que for de extrema necessidade. Se for o caso de trabalhar, de casa para o trabalho. Se for o caso de necessitar de algum atendimento médico, que vá apenas ao hospital. Ou seja, evitar ficar andando em vários locais. É fazer só o de extrema necessidade. Exatamente. Pra você ter uma ideia, Maicon, vou passar aqui os números para quem está nos acompanhando, números já atualizados. O Brasil, nesse momento, tem 1 milhão 106.470 casos. 1.106.470 casos. Com 51.271 óbitos confirmados. Só hoje foram 654 óbitos e o total 21.400, ou melhor, só hoje foi 654. O que eu estou querendo dizer? Que nós temos desse total de 1.106.000, 520, ou melhor, 400, não, deixa eu melhorar aqui, 571.649 pessoas recuperadas. Não é exagero demais da grande mídia, da importância apenas aos óbitos? 51.271 está certo. Foram vidas ceifadas. Que muitos vão ter que passar pelo procedimento de investigação.
E Sim, ninguém sabe sim, se com de fato tem certeza. uma confirmação de coronavírus, não. Agora, por que não dá ênfase a esse número que para mim é o mais importante, de 1.106.571.000 estão recuperados? Ou seja, em vez de colocar pânico na sociedade, repassa esperança, confiança, não é isso? Exatamente, porque o que a gente pode ver bem, Didi, é o caso de, na grande mídia, ele não fala a quantidade dos casos recuperados e muito menos a quantidade de casos. Apenas diz, o Brasil hoje chega à meta de 40 mil óbitos. O Brasil hoje chega à meta de 50 mil óbitos. Para quem está ouvindo isso e não tem conhecimento dos números totais, acha que é uma guerra que está acontecendo. Porém, se a gente pega, é claro, são vidas, são pessoas, são famílias que perderam entes queridos. Mas se a gente pegar um número de 50 mil, arredondando para 50 mil, em cima de 1.100.000, é uma porcentagem baixíssima. É uma porcentagem que, se a gente for, segundo dados que a gente vê da OMS, o Brasil é um país continental. É claro que o Brasil tem mais de 200 milhões, mais de 210 milhões de habitantes. Aí a grande mídia diz, o Brasil hoje passou a Itália em casos. A Itália é do tamanho do estado de Pernambuco. Ou seja, é um país bastante pequeno. É claro que o Brasil, uma hora ia passar a Itália. Uma hora o Brasil ia passar a Espanha. Porque o Brasil é um país continental. O problema da grande mídia que a gente vê hoje é que eles ficam alarmando a sociedade, ao invés de informar. Porque se a grande mídia dissesse que o coronavírus é um problema sério, mas que se as pessoas se cuidassem, ficassem em casa, fizessem apenas o necessário, cumprissem todas as medidas de higiene, era uma coisa fácil de se combater. O problema é que a grande mídia coloca esses números como uma forma como se nada pudesse mais ser feito. Apenas esperar que todas as pessoas venham a pegar o coronavírus e venham, infelizmente, a óbito. Ou seja, é como se a ideia fosse riscar um palito de fósforo num palheiro e cair fora, né? Se Exatamente. Se alguém pegar, chegar e apagar, tudo bem. Se não der tempo, o palheiro todo vai embora. E a ideia foi exatamente. essa, então, com relação a essa pandemia aqui no Brasil. E só lembrando Isso. ainda, Maicon, não queremos a essa altura, eu acho que não há que ter que estar arrumando culpado, transferindo responsabilidade, certo? Ou discutindo temas que lá no passado contribuiu para alguma associação, para isso que está acontecendo. Mas vamos lembrar uma coisa, no final de janeiro, eu gosto de lembrar isso, gente. Eu gosto de lembrar. Sabe por quê? Porque o nordestino, hoje, eu particularmente, por questões de convicção, não sou adepto às comemorações de hoje. Mas o nordestino, no dia de hoje, sobretudo Araripina, Petrolina, Caruaru, Campina Grande, estaria realizando as suas, os seus grandes São João, suas grandes festas, que é o São João de Caruaru, a Campina Grande, Petrolina e Araripina, é a mesma coisa dos carnavais de Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A mesma coisa para eles. Isso. Tudo é comercial. Lá em janeiro, um médico muito conhecido, de altíssima respeitabilidade no país, foi para a televisão e disse, olha, gente, o coronavírus vai chegar no Brasil como uma gripezinha. Isso. O vírus não é tão ofensivo como estão dizendo. Não vamos criar alarde nenhum, porque não vai ser como estão dizendo. O vírus chega aqui no Brasil, certo? Sem essa agressividade toda. Foi o que diz. Qual foi o entendimento que a sociedade teve nas palavras do médico ali? Pode abrir as portas e realizar o carnaval. Foi isso? Exatamente. O que é que nós Exatamente. temos hoje? Um confronto
de entre poderes. Poxa, se nós erramos lá no passado, realizando o carnaval quando sabíamos que não podíamos, e permitimos a facilitação do vírus no Brasil e a sua consequente proliferação, por que hoje está se degladiando presidente contra governadores, executivo contra legislativo, STF contra executivo? Isso não contribui em nada, não é isso, né, Maicon? Para a gente encontrar uma saída mais rápida e menos dolorosa para essa questão do país, né? E nada, e nada. Aquela coisa. A Constituição diz que os poderes eles são harmônicos entre si. Só que, como num artigo que a gente publicou recentemente no blog do Didi, a gente viu muito bem que a única harmonia que os três poderes estão tendo é na hora de brigar. Na hora de brigar, eles são harmônicos. Eles sabem muito bem brigar entre si. Mas se unir entre si, eles não têm. A gente vê um presidente do STF querendo mandar na Constituição. Ele não obedece à Constituição, ele quer mandar na Constituição. Ele quer mandar no Executivo, no Legislativo. A gente vê também o nosso presidente, a todo momento, medindo força com o Legislativo, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, e com piadinhas com o presidente da Suprema Corte do Brasil. Ou seja, o que a gente vê são governantes que, ao invés de sentarem, se unirem e traçar planos e metas para conter o avanço dessa pandemia, a gente vê eles politizando o que não deveria ser politizado. Eles pegam um fato e jogam um na cara do outro, que tipo assim, a culpa é sua porque você não fez isso. Ao invés de dizer, não, você errou nisso e eu errei nisso. Vamos se unir e vamos consertar o erro de todo mundo. Mas a gente não Por vê outro os lado, nossos... sim, conclua. Mas a gente não vê os nossos governantes, os chefes dos três poderes se unindo. A gente, até hoje, nós já estamos aí prestes a completar 4 meses de isolamento social, a gente não viu uma palavra deles de união. Que possa transferir para a sociedade aquela confiança. Os nossos Isso. representantes estão juntos, não é isso? Por Isso. outro lado, Maicon, da parte do STF, a gente vê um ministro querendo tomar decisões que não são atribuições do STF, do Judiciário, onde toma decisão aqui e ali, não são prerrogativas do STF. Isso. Agora, por exemplo, nós tivemos lá no início, mas foi mesmo no início mesmo da pandemia, um caso que aconteceu com um borracheiro em Recife e ficou constatado de que houve um erro. Botaram no atestado de óbito do borracheiro morte por Covid-19, quando na verdade a morte foi provocada por um acidente de trabalho. Isso. Fato semelhante aconteceu com uma menina, uma criança na Bahia. Recentemente, na cidade de Orocó, uma senhora de entrar no hospital, tinha problema já histórico, morreu, colocaram no atestado de óbito morte por Covid-19. A família contestou. A pergunta é, ou melhor, a inquietação é, por que o senhor Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, demais integrantes da alta corte desse país, ao invés de estarem se degladiando com o executivo e o legislativo, por que não passa a investigar essas mortes? Por que não passa a investigar os gastos? Não é? Isso. Por A que gente não costuma... passa... Interrompendo, a gente costuma ver, a gente tá achando, falam muito da cloroquina, falam muito de vários medicamentos. Mas até agora, o medicamento que mais fez efeito nessa pandemia foi a presença da Polícia Federal. Se a gente for analisar bem, onde um aviãozinho da Polícia Federal chegava e pousava, os números de casos de Covid-19 reduziam. Os números de óbitos reduziam. Ou seja, quando os três poderes realmente se unirem para investigar tudo o que está acontecendo, a gente pode ser que sim, pode ser que não. Mas, provavelmente, esses números da casa de 50 mil casos possam cair. Exatamente. Então, nós estamos aqui e nem vamos cometer nenhuma, como é que se diz, injustiça de querer colocar culpa nos profissionais que faz o acompanhamento.
Mas alguma coisa está errada, está na cara que está errada. E se está errado, tem que investigar. Então, por que o STF não tem essa preocupação? A Justamente. gente vê, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, está muito mais preocupado em estar todos os dias, certo, sob os efeitos dos holofotes, degladiando em posicionamentos políticos como presidente da República, do que propriamente de resolver o problema do seu Estado. Pra você Isso. ter uma ideia, se João Dória está tão certo assim, por que São Paulo tem hoje 221.973 casos confirmados, com 12.634 óbitos? Por quê? Isso. Por que Porque João a gente, Dória não dá essa explicação a seu povo? exatamente. O que a gente vê também, é de uma coisa que chama bastante atenção, é o fato de que, quando os casos aumentam, a culpa é do governo federal, é do governo, dos governos municipais, não é culpa do governo estadual. Quando a gente viu aí que, pelo menos em Pernambuco, os casos começaram, a gente teve a última semana uma boa queda nos números de casos confirmados dia após dia, aí o mérito é do governo estadual. A gente sempre está vendo aí, como na região de São Paulo, a gente vê sempre governantes brigando para saber quem está fazendo mais, ao invés de estarem se unindo e dizendo, ó, a classe política fez isso. E não, a gente vê um apontando o dedo para o outro querendo se sair bem. Por quê? Porque esse ano é ano eleitoral. Claro que não é eleições para presidente, para governador, para deputados, mas nós sabemos que cada um deles tem suas bases eleitorais. E, Uhum. consequentemente, tudo quanto eles fazem resvalam nos seus aliados nos municípios, que sejam candidatos ou pré-candidatos a vereador e a prefeito. Ou seja, a gente vê eles levando tudo para o lado político. Ou seja, a preocupação deles é sempre com o seu próprio Seu... umbigo, que nem de Isso, restaurante. Está muito exatamente. preocupado com eles mesmos e muito menos com a sociedade. Olha, gente, nós estamos finalizando, já são 20 horas, passamos 3 minutos. Infelizmente, não deu para adicionarmos o professor Sivaldo Torres, certo? Houve algum problema de comunicação, não sei exatamente qual foi, certo? Não tem como a gente acioná-lo ele, certo? Mas enfim, vai ficar para outra oportunidade. Seu jeito vai ficar para outra oportunidade. Só lembrando que hoje é o aniversário do professor Sivaldo Torres. Nós falamos no início, Isso, vamos forçar, né? Vamos aproveitar aqui. Eu sei que ele deve estar nos acompanhando, está lá na sua quarentena, seu apartamento em Petrolina, mas nós queremos parabenizar Maico, o professor Sivaldo Torres, isso. esse exemplo de ser humano, servidor de Deus de forma inconteste, e desejar toda sorte de bênção da parte do Senhor para a sua vida, Sivaldo, que você possa continuar sendo esse ser humano brilhante que é. Lembrando, como já disse, volto a dizer, a minha mãe também está aniversariando hoje. Então, em nome desses dois, a minha mãe e do professor Sivaldo Torres, nós queremos abraçar todos os aniversariantes desta terça-feira, Terça-feira. 23 de junho, né? Isso. Parabéns à minha avó, ao meu tio e a todos aqueles que estão aniversariando nessa terça-feira, dia 23. Que possam permanecer em casa, mas que possam aproveitar bastante o aniversário. Mike, obrigado, Mike, por aceitar esse convite de última hora assim e dividir, ou melhor, aceitar esse desafio comigo de fazermos essa live. Não é fácil, mas é de tamanha importância. Só para você ter uma ideia, gente, deixa eu passar isso para você, que é muito importante para você ter consciência melhor do que é a importância da família. Eu já fiz live, já tive a oportunidade de conversar com o senador da República, com o deputado federal, estadual, prefeito, certo? Mas eu quero dizer a vocês que essa é a mais importante live que eu estou fazendo, porque estou dividindo o espaço da tela com o meu filho, Maico Andreoli. O prazer é todo meu, tá? Dividindo tela Obrigado. e
e comunicação com os maiores blogueiros de Pernambuco. Obrigado, Maico. Próxima quinta-feira, gente, nós vamos ter live. Quem vai estar com a gente é o senador da República, Humberto Costa, que vai falar sobre saúde pública e eleições municipais. Já que nós estamos em ano de eleição municipal, nós vamos conversar com o senador Humberto Costa. Muito obrigado, gente. Obrigado, Maico. Obrigado, Sivaldo. Vamos dividir aí a tela em outra oportunidade. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Fiquem todos com Deus.